Ô, senta aí, meu filho. Encosta essa cadeira mais perto do fogo, que hoje eu vou te contar uns causos que só quem nasceu e se criou no mato sabe. Histórias que aconteceram de verdade. Não é invenção, não. É coisa que meu pai contava, que meu avô contava, e que hoje eu conto pra vocês. Pois é, o interior tem seus mistérios, suas assombrações, seus segredos guardados a 7 chaves. E quem já viveu na roça sabe que tem coisa que a gente não explica, só respeita. Se você gosta desses causos de roça, se inscreve aí no canal, aperta o sino, já deixa teu joinha e vambora ouvir. Porque hoje eu trouxe 6 histórias que vão fazer teu sangue gelar. Pega teu café, se acomoda aí e vamos começar. Relato 1. O grito na Estrada da Cruz. Pois não é que lá no sítio do finado Zé Bento, em Caldas Novas, tinha uma estradinha de terra que cortava o mato bem no meio. Chamavam ela de Estrada da Cruz, porque bem no centro, onde ela fazia uma curva fechada, tinha uma cruz de madeira velha, toda carcomida pelo tempo. Ninguém sabia direito quem tinha botado aquela cruz ali, nem por quê. Uns diziam que foi por causa de um acidente, outros falavam que era para espantar coisa ruim. Mas todo mundo respeitava aquela cruz. Passava por ali, fazia o sinal da cruz e seguia a viagem. Agora tinha um rapaz ali da região, chamado Antônio Carlos, mas todo mundo conhecia ele por Toninho. Rapaz bom, trabalhador, casado com a Mariazinha, uma moça bonita que nem boneca de porcelana. Toninho trabalhava na fazenda do Coronel Damasceno, cuidando do gado, e todo dia ele voltava para casa pela Estrada da Cruz. Era fim de março de 1987. Lembro bem porque foi no mesmo ano que meu compadre Joaquim morreu. Toninho estava voltando do trabalho, já eram umas 8 da noite, escuro que nem boca de lobo. Ele vinha a pé mesmo, que naquele tempo era difícil ter carro, né, meu filho? Quando ele chegou perto da curva da cruz, ouviu um grito que gelou até a medula dos ossos. Um grito de desespero, de dor, que parecia vir do fundo da terra. Toninho parou na hora, o coração batendo que nem tambor de macumba. Quem é? Quem tá aí? Ele gritou, mas só o vento respondeu. Ficou ali parado uns 5 minutos, prestando atenção, mais nada. Pensou que fosse imaginação e seguiu o caminho. Mas quando passou pela cruz, o grito veio de novo, mais alto, mais desesperado. Dessa vez, Toninho viu um vulto branco do lado da cruz, parado que nem estátua. O cabra ficou branco feito vela, as pernas tremendo que nem vara verde, mas como era corajoso, resolveu chegar mais perto. E foi quando viu que não era vulto, não. Era uma mulher toda de branco, ajoelhada na frente da cruz, chorando que parecia que o mundo ia acabar. Ô moço, a senhora está precisando de ajuda? Toninho perguntou, chegando devagar. A mulher levantou a cabeça e Toninho nunca mais esqueceu aquele rosto. Era uma moça nova, bonita, mas com os olhos tão tristes que dava vontade de chorar junto. E o mais estranho, ela parecia transparente, como se fosse feita de fumaça. Ele prometeu que ia voltar, ela disse, com uma voz que parecia vir de longe. Mas já faz 20 anos que eu espero. Toninho ficou ali, sem saber o que fazer. A moça continuou. Meu nome é Helena. Eu morri aqui, nessa estrada, esperando meu noivo voltar da guerra. Ele disse que ia casar comigo quando voltasse, mas nunca mais apareceu. E eu fiquei aqui esperando. O rapaz sentiu um frio na espinha. Guerra? Que guerra? Mas antes que pudesse perguntar, a moça começou a sumir, que nem fumaça no vento. Não me deixe sozinha, não me deixe, ela gritou, e o grito ecoou pela estrada toda. Toninho saiu correndo dali, que nem diabo que a cruz não quer. Chegou em casa ofegante, suando frio, e contou tudo para Mariazinha. A mulher dele ficou preocupada, mas achou que era coisa da cabeça dele. Mas no dia seguinte, Toninho procurou o seu Manuel, o homem mais velho da região, para contar o que tinha acontecido.
e foi aí que descobriu a verdade. "Ô, Toninho, essa história eu conheço sim", disse seu Manuel, balançando a cabeça. "Meu pai contava que lá pelos anos 1960 tinha uma moça chamada Helena, que morava numa casinha perto da estrada. Ela era noiva de um rapaz que foi chamado para a guerra, não lembro bem qual. Ele prometeu que ia voltar e casar com ela." "E voltou?" Toninho perguntou, já imaginando a resposta. Nunca mais se soube dele. Helena ficou esperando, até que um dia ela saiu de casa com o vestido de noiva, disse que ia encontrar com ele na estrada. Encontraram ela no outro dia, morta, bem embaixo daquela cruz. Dizem que ela morreu de desgosto, de tanto esperar. Toninho sentiu um arrepio subir pela espinha. E a cruz? A família dela que botou para marcar o lugar onde ela morreu. E desde então, todo mundo que passa ali de noite ouve o grito dela, vê ela esperando. Daquele dia em diante, Toninho mudou o caminho de casa. Dava uma volta grande, mas não passava mais pela estrada da cruz. Dizia que não conseguia esquecer aqueles olhos tristes, aquela voz pedindo para não deixar ela sozinha. E sabe o que é mais estranho, meu filho? Anos depois, em 1995, apareceu na cidade um velho, meio gagá, perguntando por uma moça chamada Helena. Dizia que tinha vindo da guerra, que tinha prometido casar com ela. Quando contaram para ele que ela tinha morrido há mais de 30 anos, o velho chorou que nem criança. "Eu prometi que ia voltar", ele repetia. "Eu prometi." Levaram o velho até a cruz e quando ele viu, caiu de joelho no chão pedindo perdão. E conta quem estava lá que naquela noite, pela primeira vez em décadas, ninguém ouviu grito nenhum na estrada da cruz. Dizem que Helena tinha encontrado a paz, que tinha ouvido o pedido de perdão que esperava há tanto tempo. Mas, meu filho, promessa é dívida sagrada. Quem promete e não cumpre, carrega o peso na consciência. E às vezes, esse peso fica assombrando até depois da morte. Toninho mora até hoje na região, já é avô, mas quando alguém pergunta sobre a Estrada da Cruz, ele balança a cabeça e diz: "Tem coisa que a gente não mexe, só respeita e passa longe." Relato 2. A menina que voltou diferente. Meu filho, essa história aqui aconteceu lá no sítio da Dona Sebastiana, em Pirenópolis. Era uma família grande, bonita, que vivia da criação de gado e plantação de milho. Seu Sebastião era o pai, homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal a ninguém. Dona Sebastiana era a mãe, mulher de oração, que conhecia reza para tudo quanto é coisa. Eles tinham 5 filhos, mas a caçula, a Pedrinha, era a menina dos olhos dos pais. Uma criança linda, de cabelo cacheado, olhos verdes que brilhavam que nem estrela. Tinha uns 6 anos na época, era esperta que nem tudo. Falava que nem gente grande. Pedrinha gostava de brincar no quintal, de correr atrás das galinhas, de ajudar a mãe a cuidar da horta. Mas o que ela mais gostava mesmo era de brincar perto do riacho que passava no fundo do sítio. Passava horas ali, fazendo castelinho de areia, conversando sozinha, que nem criança faz. Dona Sebastiana sempre falava: "Pedrinha, você não vai muito longe desse riacho, não viu? Fica só ali pertinho, onde a mamãe pode te ver." E a menina sempre obedecia. Era criança obediente, nunca deu trabalho. Mas um dia, era uma quinta-feira de abril, lembro bem porque foi véspera de São Jorge, Pedrinha saiu para brincar como sempre e não voltou na hora do almoço. Dona Sebastiana chamou e nada. Começou a ficar preocupada. "Sebastião, a Pedrinha não está respondendo", ela gritou para o marido. Os dois saíram procurando, primeiro no quintal, depois no pasto, depois no riacho. Nada. Era como se a menina tivesse sumido no ar. Chamaram os vizinhos, organizaram uma busca, procuraram a noite toda. Nada de Pedrinha. Passaram 3 dias assim, a família toda desesperada, a mãe chorando sem parar, o pai percorrendo toda a região. Até que no 4º dia, de manhã cedinho, Dona Sebastiana ouviu um barulho na cozinha. Quando ela desceu para ver o que era, quase caiu para trás.
Lá estava Pedrinha, sentada na mesa da cozinha, comendo um pão com manteiga, que nem se nada tivesse acontecido. Pedrinha, minha filha, onde você estava? Dona Sebastiana gritou, correndo para abraçar a menina. Mas quando chegou perto, algo não estava certo. Pedrinha estava limpa, sem um arranhão, com a mesma roupa que tinha saído. Mas os olhos eram diferentes. Não brilhavam mais como antes. Eram olhos vazios, sem vida. Oi, mamãe, Pedrinha disse, com uma voz que não parecia dela. Era a mesma voz, mas diferente, mais fria, mais distante. Onde você estava, minha filha? A mamãe procurou você em todo lugar. Eu estava brincando, Pedrinha respondeu, sem olhar nos olhos da mãe. Estava brincando com meus amigos. Que amigos, filha? Que amigos? Os amigos da mata. Eles me chamaram para brincar. Dona Sebastiana sentiu um frio no coração. Que amigos eram esses? Pedrinha nunca tinha falado de amigos da mata antes. Seu Sebastião chegou correndo quando soube que a filha tinha aparecido. Abraçou a menina, chorando de alegria, mas também notou que algo estava estranho. Pedrinha não sorria mais, não falava muito, só ficava ali, parada, olhando para o nada. Nos dias que seguiram, a mudança ficou mais clara. Pedrinha não brincava mais como antes. Ficava horas sentada no quintal, olhando para o mato, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando a mãe perguntava o que ela estava fazendo, ela sempre dizia a mesma coisa. Estou esperando meus amigos me chamarem. E o mais estranho, ela começou a saber coisas que não devia saber. Coisas de gente grande, segredos de família, coisas que tinham acontecido antes dela nascer. Um dia, ela chegou na Dona Sebastiana e disse: Mamãe, por que a senhora nunca contou que teve outro bebê antes de mim? Dona Sebastiana ficou branca que nem papel. Era verdade, ela tinha perdido um bebê antes de Pedrinha nascer, mas nunca tinha contado para ninguém, nem para o marido. Como a menina podia saber? Ele está lá com meus amigos, Pedrinha continuou. Ele disse que a senhora chorou muito quando ele foi embora. A mãe saiu correndo dali desesperada. Procurou a benzedeira da região, Dona Aparecida, uma mulher que entendia dessas coisas. Dona Aparecida, minha filha voltou diferente. Ela sabe coisas que não devia saber, fala coisas estranhas. A benzedeira ouviu tudo, balançou a cabeça e disse: Traga a menina aqui amanhã, no fim da tarde. E não deixe ela sozinha, nem por um minuto. No dia seguinte, levaram Pedrinha para a casa da benzedeira. Quando Dona Aparecida viu a menina, fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Senta aqui, minha filha, ela disse para Pedrinha. Conta para vovó onde você estava esses dias. Pedrinha olhou para a benzedeira com aqueles olhos vazios e disse: Eu estava na casa dos meus amigos. Eles moram numa casa grande, linda, no meio da mata. Tem muitas crianças lá, todas brincando, todas felizes. E o que vocês faziam lá? Brincava, comia doce, cantava música. Eles disseram que eu podia ficar para sempre, que nunca mais ia ter que ir embora. Dona Aparecida sentiu um calafrio. E por que você voltou? Porque eles disseram que eu podia visitar vocês, mas que eu tinha que voltar para lá. Eles são minha família de verdade agora. A benzedeira entendeu na hora o que estava acontecendo. Puxou os pais da menina para um canto e explicou. Vocês sabem o que aconteceu com sua filha? Ela foi levada pelos encantados. O que voltou aqui não é mais a Pedrinha de vocês. É como posso explicar? É uma cópia. Os encantados pegaram a alma dela e deixaram isso aqui no lugar. Mas ela é nossa filha, seu Sebastião gritou. Não, não é mais. Olha para os olhos dela. Cadê o brilho? Cadê a alegria? Isso aí é só um corpo vazio, uma boneca que eles fizeram para enganar vocês. Dona Sebastiana começou a chorar. Então nossa filha, nossa Pedrinha, está viva, mas não vai mais voltar. Ela está feliz lá com os encantados. É melhor assim. Se vocês tentarem trazê-la de volta, ela vai sofrer. E foi assim que seu Sebastião e Dona Sebastiana tiveram que aceitar que a filha que eles tinham perdido nunca mais ia voltar. A Pedrinha que ficou
Morou com eles mais alguns meses, mas aos poucos foi perdendo a forma humana. Começou a ficar transparente, a falar cada vez menos, até que um dia simplesmente desapareceu. Dizem que ela voltou para a mata, para o lugar onde realmente pertencia agora. Seu Sebastião e Dona Sebastiana nunca mais foram os mesmos. Mudaram do sítio, foram morar na cidade. Mas até hoje, quando alguém pergunta pelos filhos, eles falam dos 4 que criaram. Da Pedrinha, nunca mais falaram. Porque tem coisas, meu filho, que a gente não consegue entender, só aceitar. O mundo é cheio de mistérios, e às vezes a gente perde alguém que ama para um mistério desses. Mas eu sempre falo, criança tem que ser vigiada, principalmente no mato, porque tem gente que não é gente, e tem lugar que não é lugar para gente viva. Relato 3. O velho que viu a própria morte. Meu filho, essa história aqui me dá arrepio até hoje. Aconteceu com o finado Nhô Benedito, lá em Formosa, num sítio pequenininho que ele tinha herdado do pai. Nhô Benedito era um homem simples, trabalhador, que vivia sozinho depois que a mulher morreu. Já estava com uns 70 e poucos anos, mas ainda era forte, ainda cuidava da roça e dos bichos. Ele tinha uma rotina certinha. Acordava às 5 da manhã, tirava o leite da vaca, cuidava das galinhas, trabalhava na roça até meio-dia, almoçava, cochilava um pouquinho e de tarde ficava sentado na varanda tomando café e vendo o movimento. Nhô Benedito era conhecido na região por ser meio vidente. Não que ele fizesse trabalho, não, mas às vezes ele sonhava com coisas que depois aconteciam. Sonhava que ia chover, e chovia. Sonhava que alguém ia ficar doente, e ficava. O pessoal respeitava ele por causa disso. Um dia, era uma terça-feira de agosto, ele acordou diferente. Estava inquieto, andando de um lado para o outro, que nem cachorro que sente tempestade vindo. O vizinho dele, seu Antônio, veio fazer uma visita e estranhou. Ô, Nhô Benedito, que é que o senhor tem hoje? Tá parecendo que viu assombração. Pior que é quase isso, Antônio. Nhô Benedito respondeu, coçando a cabeça. Eu tive um sonho muito esquisito essa noite. Sonhei que eu estava aqui na varanda, tomando café, quando chegou um homem de preto, montado num cavalo preto. Ele parou bem ali na frente. Ele apontou para o portão e disse que tinha vindo me buscar. Seu Antônio deu uma risada. Ô, Nhô Benedito, o senhor está ficando impressionado à toa. Sonho é sonho, vida é vida. Não, Antônio. Esse sonho foi diferente. Parecia real demais. Eu senti o cheiro do cavalo, ouvi o barulho da sela, vi o rosto do homem. E sabe o que mais me assombrou? Eu não tive medo. Parecia que eu já estava esperando ele. Seu Antônio ficou meio sem jeito. Conhecia Nhô Benedito há anos. Sabia que quando ele sonhava com alguma coisa, geralmente acontecia. E o que mais aconteceu no sonho? Eu me levantei, botei a xícara na mesa e fui com ele. Subimos numa colina e de lá eu podia ver o sítio todo. A casa, você chegando aqui para me visitar. Mas eu não conseguia voltar. Era como se eu tivesse que ir embora, sabe? Daquele dia em diante, Nhô Benedito ficou diferente. Começou a arrumar as coisas da casa, colocar os papéis em ordem, separar as coisas que queria deixar para os sobrinhos. Dizia que queria deixar tudo arrumadinho. Passou uma semana assim. Nhô Benedito trabalhando normal, mas sempre com aquele ar de quem estava se despedindo. No domingo, ele foi na igreja, confessou com o padre, tomou comunhão. Coisa que ele não fazia há anos. Na segunda-feira, seu Antônio foi visitar ele de novo. Encontrou Nhô Benedito sentado na varanda, tomando café, que nem sempre fazia. Mas tinha algo estranho no ar. O sítio estava quieto demais, nem os passarinhos cantavam. Bom dia, Nhô Benedito. Bom dia, Antônio. Senta aí e toma um café comigo. Eles ficaram conversando sobre coisas do dia a dia, mas seu Antônio notou que Nhô Benedito estava olhando muito para o portão, como se estivesse esperando alguém. O senhor está esperando visita? Seu Antônio perguntou. Tô sim, Nhô Benedito respondeu, sem tirar os olhos do portão.
E acho que não vai demorar muito. Foi quando eles ouviram o barulho. Casco de cavalo batendo na estrada de terra. Toque, 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 toque. Um barulho ritmado, como se o cavalo tivesse vindo de muito longe. Seu Antônio olhou para o portão e não viu nada. Mas Nhô Benedito se levantou devagar, como se estivesse vendo alguma coisa. Ele chegou, Nhô Benedito disse com uma voz calma, sem medo. Quem chegou? Eu não estou vendo ninguém. O homem do sonho, ele está ali, montado no cavalo preto, esperando por mim. Seu Antônio olhou de novo e não viu nada. Só a estrada vazia, o vento balançando as folhas das árvores. Mas o barulho do casco continuava, agora mais perto. Nhô Benedito botou a xícara na mesa, exatamente como tinha feito no sonho. Antônio, você vai cuidar dos meus bichos até os sobrinhos chegarem aqui? Claro, Nhô Benedito, mas... Obrigado, meu amigo. Você sempre foi um bom vizinho. E então, aconteceu uma coisa que seu Antônio nunca conseguiu explicar. Nhô Benedito começou a andar em direção ao portão. Mas conforme ele ia andando, ia ficando transparente, como se fosse feito de fumaça. E o barulho do casco ficava mais forte, mais real. Quando Nhô Benedito chegou no portão, ele parou e acenou para seu Antônio. Tchau, Antônio. Obrigado por tudo. E desapareceu. Sumiu no ar, que nem nunca tivesse existido. O barulho do casco também parou de repente e voltou aquele silêncio estranho. Seu Antônio ficou ali parado, sem entender nada. Correu até o portão, olhou para todos os lados, mas não viu nada. Nenhum cavalo, nenhum homem de preto, nenhuma pegada na terra. Voltou correndo para a varanda e foi aí que viu. Nhô Benedito estava lá, sentado na cadeira, com a xícara na mão. Mas não se mexia, não respirava. Tinha morrido ali mesmo, tomando café, olhando para o portão. O médico disse depois que foi o coração, que parou de repente. Mas seu Antônio nunca contou para ninguém o que tinha visto. Quem é que ia acreditar? No velório, o povo comentava como Nhô Benedito estava com cara de paz, como se tivesse morrido feliz. E seu Antônio pensava, é porque ele já sabia. Ele viu a própria morte no sonho e se preparou para ela. Dizem que tem gente que nasce com esse dom de ver o que vai acontecer. E às vezes a gente vê a própria morte chegando. Não é para ter medo, não. É só um aviso para a gente se preparar, para a gente se despedir direito. Nhô Benedito morreu em paz porque tinha aceito o que ia acontecer. Ele viu a morte dele no sonho e não lutou contra ela. Só se preparou e esperou. E sabe o que é mais curioso, meu filho? Depois que Nhô Benedito morreu, seu Antônio começou a escutar aquele barulho de casco de cavalo toda semana, sempre na segunda-feira, no mesmo horário. Como se o homem de preto passasse ali, fazendo sua ronda, mas agora ele não parava mais, passava direto, porque já tinha feito o trabalho dele. Relato 4. A benzedeira e o pacto quebrado. Ô meu filho, essa história aqui é de fazer o cabelo ficar em pé. Aconteceu lá em Catalão, com uma benzedeira famosa chamada Dona Quitéria. Ela era conhecida em toda a região por curar tudo: espinhela caída, cobreiro, quebranto, mal-olhado, dor de cabeça, problema no peito. Não tinha doença que ela não desse jeito. Dona Quitéria era uma mulher pequenina, toda enrugadinha, com uns olhos azuis que pareciam ver além da gente. Devia ter uns 80 anos, mas era ligeira que nem menina. Morava numa casinha simples, nos fundos da cidade, rodeada de plantas medicinais, arruda, guiné, pião roxo, erva cidreira, boldo, um jardim que parecia farmácia. Todo dia tinha gente na porta da casa dela. Vinha gente de longe, de outros estados até, procurando a cura que os médicos não conseguiam dar. E Dona Quitéria nunca cobrava nada. Recebia só o que o povo queria dar: uma galinha, uns ovos, um saco de feijão, uma bênção. Mas tinha uma coisa que o pessoal não sabia sobre Dona Quitéria. Ela tinha um pacto, não com o diabo, não pensa em besteira. Era um pacto com os espíritos bons,
com as entidades que protegem os que fazem o bem. Quando ela era nova, ainda aprendendo o ofício com a mãe dela, ela tinha feito uma promessa: eu vou usar esse dom só para fazer o bem. Nunca vou cobrar dinheiro por uma benzeção. Nunca vou usar a força que me foi dada para prejudicar ninguém. E quando chegar a minha hora, vou passar o conhecimento para alguém que mereça. E durante mais de 50 anos, Dona Quitéria cumpriu essa promessa. Benzeu, curou, ajudou, sempre sem pedir nada em troca. Mas o tempo foi passando, ela foi ficando mais velha, mais cansada, e não conseguia encontrar ninguém para passar o conhecimento. Tinha tentado ensinar algumas pessoas, mas ou não tinham o dom, ou não tinham a paciência, ou queriam usar o conhecimento para ganhar dinheiro. E isso ela não podia permitir. O pacto era claro: o dom tinha que ser usado só para fazer o bem. Em 1989, apareceu na porta dela uma moça jovem, bonita, chamada Lúcia. Disse que vinha de Brasília, que tinha ouvido falar de Dona Quitéria e queria aprender com ela. Eu sempre tive uma coisa diferente, Lúcia contou. Desde pequena, eu sinto as dores dos outros. Sei quando alguém está doente só de olhar. Minha avó dizia que eu tinha o dom, mas nunca me ensinou nada. Dona Quitéria olhou bem nos olhos da moça e viu que era verdade. Ela tinha o dom, sim, mas tinha algo mais, algo que a benzedeira não conseguia identificar direito. Você está disposta a aprender de verdade? Porque não é brincadeira, não. É responsabilidade grande, é compromisso para a vida toda. Tô sim, Dona Quitéria. Eu quero ajudar as pessoas igual a senhora. E assim começou o aprendizado de Lúcia. Ela ficou morando com Dona Quitéria, aprendendo as rezas, as plantas, os rituais. Era inteligente, decorava tudo rapidinho, tinha jeito para lidar com as pessoas. Dona Quitéria ficou feliz, pensando que finalmente tinha encontrado alguém para continuar o trabalho. Mas conforme os meses passaram, ela começou a perceber umas coisas estranhas em Lúcia. A moça perguntava muito sobre como fazer trabalho para prejudicar alguém, como amarrar homem, como dar azar para os inimigos. Quando Dona Quitéria explicava que essas coisas eram proibidas, que iam contra o pacto, Lúcia concordava, mas o brilho no olho dela mudava. Um dia, Dona Quitéria pegou Lúcia conversando com um homem no quintal, um homem que ela não conhecia, todo de preto, com uns olhos estranhos. Quando ela chegou perto, o homem desapareceu que nem fumaça. Quem era aquele homem, Lúcia? Que homem? Não tinha ninguém aqui não, Dona Quitéria. Mas a benzedeira não era boba. Ela sabia que tinha visto alguma coisa e começou a prestar mais atenção em Lúcia. Foi quando descobriu que a moça estava fazendo trabalhos escondido. Trabalhos para os quais ela cobrava, e caro. Trabalhos para separar casamento, para dar azar para os outros, para amarrar homem casado. Tudo que era contra o pacto. Dona Quitéria ficou desesperada. Ela tinha ensinado tudo para Lúcia. Tinha passado segredos que guardava há décadas. E agora a moça estava usando tudo isso para o mal. Lúcia, você sabe que não pode fazer essas coisas. Você prometeu que ia usar o dom só para fazer o bem. Promessa não enche barriga, Dona Quitéria, Lúcia respondeu, com uma frieza que gelou o sangue da velha. A senhora passou a vida inteira aqui, pobre, vivendo de esmola. Eu não vou fazer a mesma besteira. Você não entende, menina. O pacto não é brincadeira. Se você quebrar, as consequências vão ser terríveis. Lúcia deu uma gargalhada. Pacto? Que pacto? Isso é coisa da sua cabeça, velha. Não existe pacto nenhum. O que existe é conhecimento, poder, e eu vou usar da maneira que eu quiser. Naquela mesma noite, Lúcia sumiu. Levou todos os livros de Dona Quitéria, todas as ervas raras, todas as ferramentas sagradas. Deixou só um bilhete. Obrigada pelos ensinamentos. Agora vou fazer minha própria vida.
Dona Quitéria chorou como nunca tinha chorado, não pela perda das coisas materiais, mas porque sabia o que ia acontecer. O pacto tinha sido quebrado. Ela tinha passado o conhecimento sagrado para alguém que ia usar para o mal. E as consequências não iam demorar. Uma semana depois, as primeiras notícias chegaram. Lúcia tinha aberto uma casa de trabalhos numa cidade vizinha. Cobrava caro, fazia qualquer tipo de serviço, não importava se era para prejudicar alguém. E o pior, estava usando o nome de Dona Quitéria, dizendo que era discípula dela. Eu ensinei aquela menina tudo o que sabia, Dona Quitéria disse para o padre da cidade, e agora ela está usando para fazer maldade. Padre, eu quebrei o pacto sem querer. O que vai acontecer comigo? O padre tentou consolá-la, mas Dona Quitéria sabia que não havia consolo. Ela tinha falhado na missão mais importante da vida dela. 2 meses depois, chegaram notícias piores. Lúcia estava fazendo trabalhos cada vez mais pesados, cada vez mais perigosos. Já tinha separado 3 casamentos, já tinha feito uma mulher ficar doente, já tinha amarrado um homem que quase enlouqueceu. E cobrava cada vez mais caro. Mas as entidades que protegiam Dona Quitéria não iam deixar passar. Uma noite, a velha benzedeira acordou com um vento estranho na casa. Um vento que não mexia as cortinas, mas gelava até os ossos. Quitéria. Uma voz sussurrou no escuro. O pacto foi quebrado. Eu sei, ela respondeu tremendo. Eu sei que errei. O que vocês querem de mim? Você deve consertar o que foi quebrado. Deve parar a menina antes que seja tarde demais. Mas como? Ela não me escuta mais. Você sabe como. E Dona Quitéria sabia mesmo. Havia um jeito de quebrar o poder que Lúcia tinha recebido, de fazer com que todos os trabalhos dela voltassem contra ela mesma. Mas era perigoso. Podia custar a própria vida. No dia seguinte, Dona Quitéria começou o ritual. 3 dias e 3 noites, sem comer, sem dormir, só rezando, só trabalhando para desfazer o mal que tinha sido feito. No 3º dia, ela desmaiou de exaustão. Quando acordou, soube que tinha funcionado. Lúcia tinha aparecido na cidade vizinha, completamente louca, gritando que elas estavam atrás dela. Todas as maldades que ela tinha feito voltaram para ela multiplicadas. Os casamentos que ela tinha separado, ela nunca mais conseguiu manter um relacionamento. A doença que ela tinha botado numa mulher pegou nela mesma. A loucura que ela tinha causado num homem virou a loucura dela. Internaram Lúcia num hospital psiquiátrico e ela nunca mais saiu. Ficou lá repetindo sempre a mesma coisa. Eu quebrei o pacto, eu quebrei o pacto. Dona Quitéria viveu mais 5 anos depois disso. Nunca mais ensinou ninguém. Nunca mais passou o conhecimento adiante. Quando morreu, em 1994, levou todos os segredos com ela. Diziam que na hora da morte, ela sorriu, porque finalmente tinha cumprido o pacto até o fim. E sabe o que aconteceu com a casa onde Lúcia morava? Nunca mais ninguém conseguiu morar lá. Todo mundo que tentava ficava doente, tinha pesadelos ou simplesmente fugia no meio da noite. A casa está lá até hoje, abandonada, com as plantas do quintal crescendo selvagens. O povo da região diz que ainda dá para ouvir Lúcia gritando à noite. Eu quebrei o pacto, eu quebrei o pacto. E quem passa por lá sente um frio na espinha, um peso no peito, como se tivesse alguém pedindo perdão. Essa história me ensinou uma coisa, meu filho. Conhecimento é poder, e poder vem com responsabilidade. Quem recebe um dom para fazer o bem e usa para fazer o mal, paga o preço. E às vezes, o preço é alto demais para pagar. Dona Quitéria errou ao confiar em Lúcia, mas no final, ela consertou o erro. Pagou com a própria vida para proteger o povo da maldade que ela tinha, sem querer, soltado no mundo. Relato 5. A festa que virou tragédia. Meu filho, essa história aqui aconteceu numa fazenda grande, lá perto de Lusiânia, no ano de 1983.
Era a fazenda do coronel Argemiro, um homem rico, poderoso, que tinha muita terra e muito gado. Todo mundo na região conhecia ele, uns com respeito, outros com medo. O coronel Argemiro não era homem fácil, não. Era daqueles que não levava desaforo para casa, que resolvia as coisas na base da força. Mas também era homem de palavra, que ajudava quem trabalhava direito para ele, só não perdoava a traição. Ele tinha um filho único, o Argemirinho, um rapaz de uns 25 anos, bonito, educado, que tinha estudado na capital. Era a alegria do velho, o herdeiro de tudo que ele tinha construído. E por isso mesmo, o coronel fazia questão de que o filho se casasse bem, com uma moça de família boa. Já tinha até escolhido a noiva, Dona Laurinda, filha do fazendeiro vizinho, uma moça educada, bonita, de família tradicional. Os dois coronéis já tinham acertado tudo, só faltava oficializar o noivado. Mas Argemirinho tinha outros planos. Ele estava apaixonado perdidamente por uma moça da cidade, a Rosinha, filha do sapateiro. Uma moça linda, alegre, mas pobre. E na cabeça do coronel Argemiro, isso não podia ser. Meu filho, você vai casar com a Laurinda e pronto. Não quero nem ouvir falar dessa outra aí. Você não vai jogar fora tudo que eu construí por causa de um capricho. Mas, pai, eu amo a Rosinha. Não posso casar com uma mulher que não amo. Amor? Que amor, menino. Você vai aprender a amar a Laurinda. Casamento não é por amor, é por conveniência, por união de famílias. Argemirinho tentou argumentar, mas o velho não queria nem ouvir. E para mostrar que estava falando sério, marcou a festa de noivado para dali a um mês. Uma festa grande, com gente importante de toda a região. O rapaz ficou desesperado, não sabia o que fazer. Não queria desapontar o pai, mas também não conseguia imaginar a vida sem Rosinha. E foi quando ela deu uma ideia. Por que você não foge comigo? A gente casa escondido e depois enfrenta as consequências. Você não conhece meu pai, Rosinha. Se eu fizer isso, ele é capaz de qualquer coisa. Então a gente finge que aceita a festa, mas na hora H, você me leva embora. Na frente de todo mundo. Assim ele não pode fazer nada. Era um plano perigoso, mas Argemirinho estava tão desesperado que topou. Combinou com Rosinha que ela ia aparecer na festa, bem na hora da oficialização do noivado, e os dois iam embora juntos. A festa foi marcada para um sábado de setembro. O coronel Argemiro não poupou dinheiro. Contratou os melhores músicos da região, mandou fazer comida para 300 pessoas, decorou a fazenda toda. Ia ser a festa do ano. Veio gente de todo lugar, fazendeiros, políticos, comerciantes, autoridades, todo mundo bem vestido, todo mundo importante. A noiva, Dona Laurinda, estava linda, com um vestido branco bordado que nem princesa. A festa começou no fim da tarde. Tinha viola, sanfona, quadrilha, muito forró. O pessoal dançando, bebendo, se divertindo, tudo perfeito, tudo como o coronel queria. Quando chegou a hora da oficialização do noivado, umas 9 da noite, o coronel Argemiro chamou todo mundo para o terreiro. Fez um discurso bonito, falando da união das famílias, do futuro promissor dos noivos. Todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz. Agora, disse o coronel, meu filho vai colocar o anel na noiva e oficializar esse noivado. Foi quando Argemirinho se levantou, branco que nem papel, as mãos tremendo. E em vez de pegar o anel, ele olhou para o portão da fazenda e gritou: Rosinha, vem cá, meu amor! E apareceu ela, linda que nem uma rosa, correndo em direção ao terreiro. Todo mundo ficou em silêncio, sem entender nada. O coronel Argemiro ficou roxo de raiva. Pai, eu não posso casar com Dona Laurinda, Argemirinho disse, alto para todo mundo ouvir. Eu amo a Rosinha e é com ela que eu vou casar. Pegou a mão da moça e começou a andar em direção ao portão. O povo todo murmurava. Dona Laurinda começou a chorar. E o coronel Argemiro pegou a espingarda que estava encostada na parede da casa. Se você sair por esse portão com essa mulher, ele gritou,
apontando a arma para o filho. "Cê não é mais meu filho, e se não é meu filho, é meu inimigo." Argemirinho parou, se virou e olhou para o pai nos olhos. "Então que seja, pai. Eu prefiro ser seu inimigo a ser infeliz pro resto da vida." E continuou andando de mãos dadas com Rosinha. O coronel, cego de raiva, puxou o gatilho. O tiro ecoou pela fazenda inteira. Argemirinho caiu no chão com um buraco no peito, sangue espalhando pela terra. Rosinha gritou, se jogou em cima dele, chorando que parecia que o mundo ia acabar. "Argemirinho, meu amor, não morre, não me deixa." Mas já era tarde. O rapaz morreu ali mesmo, no terreiro da fazenda, na frente de 300 pessoas, no dia que deveria ser o mais feliz da vida dele. O silêncio que desceu sobre aquela festa foi o silêncio mais pesado que eu já ouvi falar. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Até os músicos pararam de tocar. E foi aí que aconteceu uma coisa que ninguém nunca esqueceu. Rosinha se levantou devagar, o vestido todo manchado de sangue, e olhou para o coronel Argemiro com uns olhos que gelavam a alma. "O senhor matou o próprio filho por orgulho," ela disse, com uma voz que saía do fundo do peito. "Pois que o orgulho seja a ruína do senhor também. Que nunca mais tenha paz, que nunca mais durma sossegado, que carregue essa culpa até o dia que morrer." E saiu andando pela estrada, sumindo na escuridão da noite. A festa acabou ali. Todo mundo foi embora em silêncio, deixando o coronel sozinho com o corpo do filho e o peso da culpa. Daquele dia em diante, a vida do coronel Argemiro virou um inferno. Ele não conseguia mais dormir, vivia tendo pesadelos com o filho pedindo perdão. Começou a beber, a descuidar dos negócios, a ficar cada vez mais sozinho. Diziam que toda noite ele ouvia música de festa vindo do terreiro, como se a festa continuasse para sempre, e quando ia ver, não tinha nada lá, só o vento balançando as árvores. 6 meses depois, encontraram o coronel Argemiro morto no mesmo lugar onde o filho tinha morrido. Dizem que morreu de desgosto, de remorso, mas eu acho que morreu da maldição que Rosinha tinha jogado nele. A fazenda foi vendida, virou pasto de outros donos. Mas até hoje, todo mês de setembro, no dia da festa, o povo da região diz que dá para ouvir música, risada, barulho de festa vindo de lá. E quem tem coragem de chegar perto, vê as luzes acesas, as pessoas dançando, como se a festa nunca tivesse acabado. Mas no centro de tudo, sempre tem um rapaz de branco e uma moça de vestido simples, dançando abraçados, felizes para sempre. Porque na morte, eles conseguiram ficar juntos, coisa que a vida não deixou. E o coronel Argemiro? Dizem que ele também está lá, sentado num canto, sozinho, vendo o filho ser feliz e sabendo que foi ele quem impediu essa felicidade na vida real. Essa história me ensina que orgulho é pecado perigoso, meu filho. Pode destruir uma família inteira, pode transformar amor em tragédia. E que às vezes a gente perde tudo por querer controlar o que não pode ser controlado. Relato 6. A maldição da família Santos. Meu filho, essa última história que eu vou contar para vocês é a mais pesada de todas. Aconteceu com uma família que eu conheci pessoalmente, lá em Cristalina. A família Santos. Era uma família grande e trabalhadora que vivia da agricultura e criação de gado. O patriarca era o seu João Santos, homem direito, trabalhador, que tinha construído tudo com o suor do próprio rosto. A mulher dele, Dona Maria Santos, era uma santa de mulher, sempre ajudando os necessitados, sempre com a casa aberta para quem precisasse. Eles tinham 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres. Uma família unida que trabalhava junta, que se ajudava mutuamente. O povo da região tinha respeito pela família Santos, porque eram pessoas honestas, de palavra. Mas em toda família grande, sempre tem aquele que nasce diferente dos outros. E na família Santos, esse alguém era o caçula, o Zé Pequeno. Desde criança ele era rebelde, mentiroso, preguiçoso. Não gostava de trabalhar, só queria saber de festa, de bebida, de mulher.
Seu João tentava corrigir o menino, mas não adiantava. Zé Pequeno não escutava conselho de ninguém. Fazia só o que queria. Conforme foi crescendo, foi ficando pior. Começou a roubar dinheiro da família, a vender as coisas de casa para comprar cachaça, a trazer problema para todo mundo. João, você precisa botar esse menino na linha, Dona Maria sempre falava. Do jeito que ele está indo, vai acabar mal. Eu já tentei de tudo, Maria. Conversa, conselho, castigo. Nada adianta. Parece que ele tem o capeta no corpo. E tinha mesmo. Zé Pequeno foi crescendo e virando uma praga na família. Quando completou 20 anos, já tinha brigado com todos os irmãos, já tinha roubado da própria mãe, já tinha vendido gado do pai sem autorização. Foi quando aconteceu o pior. Numa festa na cidade, Zé Pequeno se envolveu numa briga e matou um rapaz. Foi legítima defesa, segundo ele, mas todo mundo sabia que ele tinha provocado a confusão. Foi preso, julgado e condenado a 15 anos de cadeia. Seu João ficou arrasado, não pela vergonha, mas pela dor de ver o filho tomando aquele rumo. Dona Maria chorava todo dia, pedindo a Deus para iluminar o coração do menino. Mas Zé Pequeno, mesmo na cadeia, não mudou. Pelo contrário, ficou pior. Aprendeu coisas ruins lá dentro, fez amizade com um bandido perigoso, planejou vingança contra a própria família. Vocês me abandonaram, ele escrevia nas cartas. Vocês me jogaram aqui e esqueceram de mim. Mas eu vou voltar, e quando voltar, vocês vão pagar por tudo que me fizeram. A família ficava assombrada com aquelas cartas. Como assim eles tinham abandonado ele? Eles iam visitar todo mês, levavam comida, roupa, dinheiro. Mas na cabeça doente de Zé Pequeno, eles eram os culpados por tudo. Em 1991, depois de 8 anos preso, Zé Pequeno saiu da cadeia, mas não voltou para casa. Sumiu no mundo, ninguém sabia onde ele estava, o que estava fazendo. De vez em quando chegavam notícias de que ele tinha sido visto numa cidade ou outra, sempre metido em confusão. A família tentou seguir a vida normalmente, mas sempre com aquela preocupação, aquele medo do que podia acontecer. E a desgraça não demorou muito para chegar. Primeiro foi o irmão mais velho, o Antônio. Morreu num acidente de caminhão, numa estrada que ele conhecia como a palma da mão. Acidente estranho, que ninguém soube explicar direito. 2 meses depois, foi a irmã mais nova, a Terezinha. Morreu de uma doença súbita, uma febre que nenhum médico conseguiu diagnosticar. Morreu em 3 dias, sofrendo muito. A família começou a ficar desesperada. 2 mortes em 2 meses, na mesma família. Coincidência demais. Foi quando chegou a carta. Uma carta de Zé Pequeno, escrita com letra torta, cheia de ódio. Já morreram 2. Vão morrer todos um por um, até sobrar só eu. Aí vocês vão saber o que é ficar sozinho, igual vocês me deixaram. Seu João ficou branco quando leu a carta. Dona Maria desmaiou na hora. Como o próprio filho podia desejar a morte da família inteira. Isso não é mais nosso filho, seu João disse para os outros filhos. Isso é um demônio que tomou o corpo dele. A família foi procurar ajuda. Primeiro foi no padre, que rezou uma missa especial, benzeu a casa toda, deu água benta para todo mundo. Depois foi numa benzedeira famosa que fez trabalho de proteção, deu patuá para cada um usar. Mas não adiantou nada. 1 mês depois da carta, morreu o 2º filho, o José. Caiu de um cavalo mansinho que ele montava há anos. Quebrou o pescoço na queda e chegou outra carta. Já são 3, faltam 4. A família entrou em pânico. Como ele sabia que José tinha morrido? Como ele conseguia matar as pessoas à distância? Foi quando Dona Maria teve uma revelação. Numa noite, ela sonhou com a própria mãe, que tinha morrido há anos. Maria, minha filha, seu menino fez um pacto com coisa ruim. Ele vendeu a alma para poder se vingar de vocês, mas tem um jeito de quebrar esse pacto. Como, mãe? Me ensina.
Tem que ser o sangue de quem mais ama ele. Só o amor verdadeiro pode quebrar o ódio. Mas vai custar caro, muito caro. Dona Maria acordou sabendo o que tinha que fazer. Ela ainda amava Zé Pequeno, apesar de tudo. Ele era seu filho, seu caçulinha, mesmo tendo virado o que virou. No dia seguinte, ela reuniu a família e contou o sonho. Eu vou procurar ele, ela disse. Vou tentar quebrar essa maldição. Não, Maria, seu João gritou. É perigoso demais. Ele pode te matar. Se eu não tentar, ele vai matar todos vocês mesmo. Pelo menos assim, talvez eu consiga salvar o resto da família. E saiu pelo interior procurando o filho. Perguntava em todo lugar. Seguia qualquer pista. Levou 3 meses até encontrar ele, num boteco numa cidade pequena, magro, sujo, com os olhos vermelhos de tanto beber. Zé Pequeno, ela chamou chegando devagar. Quando ele viu a mãe, os olhos dele brilharam com um ódio que não parecia humano. O que você veio fazer aqui? Veio me entregar para a polícia? Vim te pedir perdão, meu filho. Perdão por tudo que fizemos de errado com você. E Dona Maria se ajoelhou ali mesmo, na frente do boteco, na frente de todo mundo, pedindo perdão para o próprio filho. Zé Pequeno ficou confuso. Não esperava aquilo. A mãe dele se humilhando, chorando, pedindo perdão. Eu te amo, meu filho. Apesar de tudo, eu te amo. Você é meu caçula, meu menino, e eu prefiro morrer a ver você destruindo nossa família. E foi aí que aconteceu o milagre. Zé Pequeno começou a chorar. Chorar que nem criança, que nem fazia anos que não chorava. Todo aquele ódio, toda aquela raiva começou a sair dele junto com as lágrimas. Mãe, o que eu fiz? O que eu virei? Não importa o que você fez, meu filho. Importa o que você vai fazer a partir de agora. E ele contou tudo. Como tinha encontrado um homem estranho na cadeia, que tinha prometido dar poder para ele se vingar da família. Como tinha aceito o pacto, vendido a alma em troca da vingança. Como não conseguia mais parar, mesmo querendo. Mas agora eu quero parar, mãe. Eu não quero mais fazer mal para ninguém. Como eu faço para desfazer isso? Dona Maria sabia que o preço seria alto, mas se fosse para salvar a família, ela pagaria qualquer preço. Tem um jeito, meu filho, mas vai custar minha vida. E ela explicou o que tinha que ser feito. Era um ritual perigoso, que transferia a maldição para ela mesma. Ela morreria, mas a família ficaria livre. Não, mãe, eu não deixo. Deixa sim, meu filho. É o último presente que eu posso dar para vocês. E naquela mesma noite, Dona Maria fez o ritual. Morreu ali mesmo, nos braços do filho, sussurrando palavras de amor e perdão. Zé Pequeno voltou para casa com o corpo da mãe. Contou tudo para o pai e para os irmãos. Pediu perdão. Chorou junto com todo mundo. E a maldição foi quebrada. Não morreu mais ninguém da família Santos. Zé Pequeno mudou completamente, virou outro homem. Cuidou do pai até ele morrer de velhice. Trabalhou honestamente, constituiu família. Mas toda noite ele ia no túmulo da mãe para agradecer o sacrifício que ela fez. E jura que às vezes, quando o vento soprava certo, ele ouvia a voz dela dizendo: "Fica em paz, meu filho, agora você é livre." Essa história me ensina que o amor de mãe é a coisa mais poderosa que existe no mundo, meu filho. Mais forte que ódio, mais forte que vingança, mais forte que qualquer maldição. Uma mãe é capaz de dar a própria vida para salvar um filho, mesmo quando esse filho não merece. E que não existe maldade que não possa ser vencida pelo amor verdadeiro. Relato número 7. A promessa do cemitério velho. Olha, minha gente, esse caos que vou contar agora foi o que mais me marcou em toda a minha vida. E olha que já vivi muito, viu? Já vi coisa que cabelo da nuca ficou em pé por dias. Mas esse aqui, esse mexe com a alma da gente de um jeito que... Ai, Jesus, até hoje eu fico pensando. Foi lá para os lados de 1987, numa cidadezinha chamada São Bento das Almas, lá no interior de Minas mesmo. Lugar daqueles que quando o galo canta de madrugada, todo mundo já sabe que hora é. Terra boa, gente trabalhadora,
mas que carregava umas histórias que o povo preferia não comentar muito, sabe como é, né? Tinha um cemitério velho naquela cidade, bem antigo mesmo. Diziam que era de antes da abolição, quando ainda tinha escravo por essas bandas. Ficava numa colina meio afastado do centro, cercado por umas árvores grandes, dessas que fazem uma sombra escura, mesmo de dia claro. O povo novo nem ia muito por lá, mas os mais velhos, esses respeitavam aquele lugar. Respeitavam e temiam, posso dizer. Nesse tempo morava lá um moço chamado Zé Benedito. Rapaz bom, trabalhador, filho único de Dona Maria das Dores, uma senhora viúva que criou o menino sozinha depois que o marido morreu de febre amarela. O Zé tinha uns 20 e poucos anos, forte que nem um touro, cabelo preto que nem azeviche e uns olhos que, quando ele olhava para você, parecia que estava vendo sua alma. Dona Maria das Dores, coitada, estava ficando velhinha e meio adoentada. Diabetes, pressão alta, essas coisas que vão minando a gente aos poucos. E o Zé, que era filho dedicado, cuidava dela com todo o carinho do mundo. Levava ela no médico, fazia as compras, cozinhava quando ela não estava bem. Enfim, era daqueles filhos que qualquer mãe ia ficar orgulhosa. Mas aí, minha gente, as coisas começaram a complicar. Dona Maria foi piorando, até que num dia ela chamou o Zé e falou assim: "Meu filho, eu tô sentindo que meu tempo tá chegando." "Que isso, mãe? A senhora vai viver muito ainda." "Não, Zé, eu sei. E tem uma coisa que preciso pedir para você." O Zé se sentou do lado da cama dela, pegou na mão da véia, que estava fria, que nem pedra de gelo. "Fala, mãe. O que a senhora precisar, eu faço. Quando eu morrer, eu quero que você me enterre no cemitério velho. Não no novo que fizeram ali perto da igreja, no velho mesmo." O Zé ficou meio sem entender. "Mas, mãe, ninguém mais enterra lá. Aquele lugar está abandonado, cheio de mato." "É lá que eu quero ficar, meu filho. É lá que teu pai tá, que meus pais estão, que meus avós estão. Nossa família toda tá lá. E tem mais uma coisa." Ela apertou a mão dele com uma força que nem parecia que estava saindo de uma pessoa doente. "Você tem que me visitar toda sexta-feira, sem faltar nenhuma. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar acontecendo o que for. Toda sexta-feira você vai lá, acende uma vela para mim e reza um Pai Nosso. Você promete?" O Zé, com os olhos cheios de lágrima, prometeu. Prometeu de coração, de alma, como filho que amava a mãe mais que tudo na vida. 3 dias depois, Dona Maria das Dores se foi. Morreu dormindo, tranquila, com um sorriso no rosto, que parecia que estava vendo alguma coisa boa do outro lado. O Zé fez como a mãe pediu. Conseguiu uma licença especial lá com o prefeito, que era conhecido da família, e enterrou Dona Maria no cemitério velho. Foi uma cerimônia pequena, só os parentes mais próximos e alguns vizinhos. O padre meio que não gostou muito da ideia, mas respeitou a vontade da falecida. E toda sexta-feira, religiosamente, o Zé ia lá. Levava uma vela, acendia no túmulo da mãe, rezava o Pai Nosso e ficava uns minutinhos conversando com ela, contando como tinha sido a semana, os problemas, as alegrias. Era um momento sagrado para ele. Nisso passou uns 2 meses. O Zé estava tentando tocar a vida, trabalhando numa fazenda ali perto, mas a saudade da mãe apertava o peito dele, que parecia que ia explodir. E aí, numa dessas sexta-feira, aconteceu uma coisa. Ele estava lá, ajoelhado no túmulo, rezando, quando ouviu uma voz. "Zé." Ele olhou para todo lado, pensando que era alguém que tinha chegado, mas não tinha ninguém. O cemitério estava vazio, só ele e os mortos. "Zé, meu filho." Dessa vez ele teve certeza. Era a voz da mãe dele, igualzinha, com aquele jeitinho carinhoso que ela tinha de falar o nome dele. O coração do rapaz disparou. Ele olhou para o túmulo e viu. Viu uma luz fraquinha saindo da terra, como se fosse uma vela acesa debaixo da terra. "Mãe," ele sussurrou. "Tô aqui, meu filho. Tô vendo que você está cumprindo sua promessa." A voz parecia vir de longe, como um eco, mas era ela, era Dona Maria das Dores mesmo. "Mãe,
Eu sinto tanto sua falta. Eu sei, Zé, mas você está sendo um bom filho. Continue vindo toda sexta. Continue cumprindo sua promessa. É importante, meu filho, muito importante. E a luz se apagou. O Zé saiu de lá meio abalado, mas também meio consolado. Parecia que a mãe estava mesmo do outro lado, cuidando dele, acompanhando ele. Na sexta-feira seguinte, a mesma coisa aconteceu. A voz da mãe, a luzinha no túmulo, a conversa carinhosa. E o Zé foi se acostumando com aquilo, foi virando parte da rotina dele. Às vezes ele até esperava ansioso pela sexta-feira para poder conversar com a mãe. Mas aí, minha gente, a vida fez uma dessas pegadinhas que ela gosta de fazer. O Zé conheceu uma moça. Chamava Helena. Era de uma cidade vizinha. Tinha vindo para São Bento das Almas trabalhar na escola como professora. Moça bonita, estudiosa, cheia de sonho na cabeça. E o amor bateu no coração do Zé que nem raio. E ela também se interessou por ele, que era rapaz trabalhador, bonito e de bom coração. Começaram a namorar e em pouco tempo já estavam falando em casamento. A Helena já sabia da história da mãe do Zé, sabia que ele ia toda sexta no cemitério e respeitava aquilo. Até achava bonito a dedicação dele. Marcaram o casamento para um sábado de outubro. Estava tudo organizado, igreja, festa, lua de mel. O Zé estava feliz que nem criança na véspera do Natal. Mas na sexta-feira antes do casamento aconteceu uma situação. A Helena teve um problema na família dela, lá na cidade onde ela morava. O pai dela passou mal e foi internado às pressas. Ela ligou para o Zé desesperada. Zé, meu pai está muito mal. Os médicos disseram que pode não passar da noite. Eu preciso ir para lá agora, hoje mesmo. Claro, Helena, vamos lá. Não, você não precisa ir comigo hoje. Tem que ficar aqui organizando as últimas coisas do casamento. Mas se você puder ir amanhã cedo... O Zé concordou. Levou ela na rodoviária, viu o ônibus partir e ficou pensando. Era sexta-feira. Ele tinha que ir no cemitério. Mas com toda aquela correria, toda aquela preocupação com o sogro, meio que esqueceu. Quando deu conta, já era quase meia-noite. Ele lembrou da promessa para a mãe e ficou numa agonia. Mas pensou, por uma vez só não vai fazer diferença. Amanhã eu explico para ela. Não foi. No sábado de manhã cedo, ele pegou o primeiro ônibus para a cidade da Helena. Quando chegou lá, recebeu a notícia de que o pai dela tinha melhorado durante a noite e estava fora de perigo. Ficaram todo mundo aliviado e decidiram voltar para o casamento mesmo, que ia ser à tarde. A cerimônia foi linda, igreja cheia, todo mundo feliz, o Zé e a Helena radiante de alegria. Casaram, fizeram a festa e foram para a lua de mel numa cidadezinha do litoral. Passaram uma semana maravilhosa. O Zé estava tão feliz que nem lembrou direito da promessa que tinha feito para a mãe. Quando lembrava, pensava, quando eu voltar eu explico tudo para ela. Ela vai entender. Voltaram no domingo. Na segunda-feira, o Zé voltou ao trabalho. Na terça, na quarta, na quinta. E quando chegou sexta-feira, ele pensou em ir no cemitério. Mas a Helena sugeriu que fossem visitar os parentes dela de novo, já que o pai dela queria conhecer melhor o genro. E assim foi passando. Uma sexta, duas, três. O Zé sempre arrumando uma desculpa, sempre deixando para a próxima. A vida de casado estava boa demais. Ele estava trabalhando muito, construindo a casa nova, fazendo plano para o futuro. Até que numa noite, uns 2 meses depois do casamento, o Zé teve um sonho. Sonhou com a mãe dele, mas não era aquela voz carinhosa que ele ouvia no cemitério. Dessa vez, Dona Maria das Dores estava com uma cara triste, decepcionada. Zé, meu filho, você esqueceu de mim. Não, mãe, eu não esqueci, não. É que... Você prometeu, Zé. Você prometeu que não ia faltar nenhuma sexta-feira. Eu sei, mãe, mas uma promessa para mãe morta não se quebra, meu filho. Não se quebra nunca. O Zé acordou suado, com o coração disparado. Olhou para o lado, a Helena dormindo tranquila, e ele ficou ali pensando.
Tinha mesmo deixado a promessa de lado. Tinha mesmo se esquecido da mãe. Na sexta-feira seguinte, ele resolveu ir. Disse para Helena que ia visitar o túmulo da mãe. Ela achou até bom. Disse que ia fazer um almoço especial para quando ele voltasse. Mas quando o Zé chegou no cemitério velho, levou um susto. O lugar estava diferente. Mais sombrio, mais pesado. O mato tinha crescido muito, estava tudo mais abandonado ainda. E quando ele chegou no túmulo da mãe, a cruz que ele tinha colocado lá estava torta. A lápide estava suja, cheia de musgo. E mais estranho ainda, tinha várias velas queimadas ao redor do túmulo, vela que ele não tinha acendido. Ele limpou tudo com cuidado, endireitou a cruz, acendeu uma vela nova e ajoelhou para rezar. Mas dessa vez não aconteceu nada. Não teve voz, não teve luz, nada. Só silêncio. Mãe, ele chamou baixinho. Mãe, eu tô aqui. Nada. Mãe, me perdoa por ter faltado. Eu sei que prometi, mas... Foi quando ele ouviu um barulho, como se alguém tivesse mexendo na terra do túmulo. Ele olhou e viu que a terra estava se movendo sozinha, como se alguma coisa tivesse tentando sair de baixo. O Zé se levantou de um pulo, o coração disparado. A terra continuava se mexendo, fazendo um barulho surdo. E aí ele ouviu a voz da mãe de novo. Mas não era mais carinhosa como antes. Estava diferente, mais fria. Zé, você quebrou a promessa. Mãe, Você me esqueceu, meu filho. Me abandonou aqui sozinha. Não, mãe. Uma promessa quebrada tem consequências, Zé. Tem que pagar. E nessa hora, a vela que ele tinha acendido se apagou sozinha. O cemitério ficou na escuridão total. E o Zé sentiu uma presença. Uma presença que não era mais a mãe dele. Era alguma coisa diferente. Alguma coisa que não era boa. Ele saiu correndo dali que nem doido. Correu até chegar em casa, ofegante, suado, tremendo que nem vara verde. A Helena se assustou quando viu ele naquele estado. Meu Deus, Zé, o que aconteceu? Nada não. É que o cemitério está muito abandonado, me deu uma tristeza danada. Mas o Zé sabia que tinha acontecido alguma coisa que ele não conseguia explicar. E as coisas começaram a desandar na vida dele. No trabalho, começou a dar tudo errado. Perdeu 2 safras seguidas. Os bichos começaram a morrer sem explicação. As plantações não vingavam. Em casa, começou a brigar com a Helena por qualquer besteira. Ela não entendia o que estava acontecendo com o marido, que tinha mudado da água para o vinho. E toda sexta-feira, religiosamente, ele voltava no cemitério. Tentava conversar com a mãe, pedia desculpa, implorava perdão, mas nunca mais ouviu a voz dela. Só silêncio. Um silêncio pesado, carregado, que deixava ele mais angustiado ainda. Até que numa dessas sextas aconteceu uma coisa que até hoje eu fico arrepiado de lembrar. O Zé estava lá, ajoelhado no túmulo, chorando, pedindo perdão para a mãe, quando ouviu o passo atrás dele. Passo lento, arrastado. Ele se virou e viu Dona Maria das Dores caminhando em direção a ele. Mas não era ela. Era e não era ao mesmo tempo. Tinha a cara dela, o corpo dela, mas estava diferente, mais pálida, os olhos meio sem vida, e a roupa que ela usava era a mesma que foi enterrada. Mãe, o Zé sussurrou sem acreditar no que estava vendo. Oi, meu filho, ela falou com uma voz que parecia vir de muito longe. Mãe, você tá... Tô morta, Zé. Continuo morta. Mas você quebrou a promessa que fez para mim. Ela se aproximou mais e o Zé pôde ver que ela não estava pisando no chão direito. Os pés dela mal tocavam a terra. Mãe, me perdoa. Eu sei que errei, mas... Não tem perdão para quem quebra promessa com morto, meu filho. Não tem. O que a senhora vai fazer comigo?
Dona Maria das Dores olhou bem nos olhos dele, com uma tristeza profunda, e falou: eu não vou fazer nada, Zé, mas você vai ter que escolher. Escolher como? Ou você cumpre a promessa direito toda sexta-feira, pelo resto da sua vida, ou você vem comigo agora. O Zé sentiu o sangue gelar nas veias. Vir como, mãe? Para ficar comigo, para sempre, do jeito que eu tô agora. Mas eu sou vivo, por enquanto. Nessa hora, o Zé olhou ao redor e viu que não estava mais sozinho com a mãe. Tinha outras figuras ali, outras pessoas que ele reconheceu como parente que já tinham morrido. O avô, a avó, alguns tios, todo mundo com aquela mesma aparência, meio sem vida, meio transparente. Eles vieram buscar você, Zé, disse Dona Maria das Dores. Ou você fica com os vivos e cumpre sua palavra, ou vem com os mortos e fica aqui conosco. O Zé se ajoelhou no chão, desesperado. Mãe, eu prometo, eu juro que nunca mais vou faltar. Toda sexta-feira eu venho aqui, faça chuva ou faça sol. Você já prometeu uma vez e quebrou, meu filho. Mas agora é diferente, agora eu entendi, agora eu sei o quanto é importante. Dona Maria das Dores ficou olhando para ele por um tempo que pareceu uma eternidade. Os outros mortos também ficaram esperando, imóvel que nem estátua. Tá bem, ela disse finalmente, mas se você faltar mais uma vez só, você vem conosco na mesma hora. Entendeu? Entendi, mãe, eu juro. Então levanta e vai embora. E não esquece nunca mais. O Zé se levantou, meio tonto, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Quando olhou de novo, não tinha mais ninguém lá. Só ele e os túmulos silenciosos. Mas ele sabia que não tinha sido sonho. Tinha sido real. Mais real que qualquer coisa que ele já tinha vivido na vida. Desse dia em diante, ele nunca mais faltou. Toda sexta-feira, sem exceção, ele ia no cemitério, chovendo, fazendo sol, doente, com saúde, brigado com a mulher, feliz com a vida, não importava. Toda sexta-feira ele estava lá. A Helena, no começo, não entendia direito. Achava meio exagero, mas depois foi percebendo que aquilo era uma coisa sagrada para o marido. E respeitava. Com o tempo, as coisas na vida do Zé voltaram ao normal. O trabalho melhorou, o casamento se ajeitou, a vida foi seguindo seu rumo, mas ele nunca mais esqueceu da promessa. Nunca mais. Ele viveu até os 80 e poucos anos. Criou filho, viu o neto nascer, teve uma vida longa e boa. Mas toda sexta-feira da vida dele, ele ia no cemitério velho visitar a mãe. Quando ele morreu, em 2005, foi enterrado bem do lado dela, no mesmo cemitério. E dizem que até hoje, toda sexta-feira, tem alguém que acende uma vela lá no túmulo dos dois. Mas isso já é outra história. E é isso então, meus filhos. Acabaram os causos de hoje. 6 histórias que aconteceram de verdade, com gente de carne e osso. Gente que viveu, amou, sofreu e se foi. Sabe, cada vez que eu conto essas histórias, eu fico pensando numa coisa. O interior tem seus mistérios, suas lições, seus ensinamentos. E a gente que nasceu e se criou no mato, a gente aprende desde cedo que tem coisa que não se explica, só se respeita. Aprende que palavra dada é sagrada, que promessa não cumprida vira assombração. Aprende que orgulho é pecado que pode destruir uma família inteira. Aprende que quem brinca com coisa séria paga o preço caro. E aprende principalmente que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer maldade. Esses causos que eu contei para vocês não são só histórias, não. São lições de vida, são avisos, são lembretes de que a gente tem que andar direito, ter respeito pelas coisas sagradas, cuidar da família, cumprir a palavra dada. Porque lá no fundo, lá no interior, longe da cidade grande, longe da correria, a gente ainda acredita que existe justiça. Pode não ser a justiça dos homens, mas existe uma justiça maior, que cobra de cada um o que fez de errado e recompensa quem fez o bem. E é por isso, meu filho, que eu falo sempre,
Respeita os mais velhos, que eles conhecem essas histórias. Respeita a terra, que ela guarda segredos que a gente nem imagina. Respeita a palavra dada, que ela tem poder maior do que a gente pensa. E respeita o amor verdadeiro, que ele é capaz de vencer qualquer maldade. O interior está cheio de mistérios, de assombrações, de histórias para arrepiar. Mas também está cheio de lições, de sabedoria, de coisa boa que a gente aprende quando para escutar. E agora, meus filhos, se você chegou até aqui, se ouviu todas essas histórias, eu quero que você faça uma coisa, conta para alguém. Conta para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, porque essas histórias só continuam vivas se a gente continuar contando. Se você já ouviu um caso parecido com esses, se você conhece uma história do interior que faz o sangue gelar, conta aí nos comentários. A gente quer saber, a gente quer escutar, porque cada família tem seus mistérios, cada lugar tem suas assombrações, cada um tem uma história para contar. E vamos, que semana que vem tem mais causos, tem mais mistérios, tem mais histórias do nosso interior, querido. Se inscreve aí no canal, deixa o sininho ativado e vem com a gente nessa jornada pelos segredos e mistérios da roça. Boa noite, meu filho. Que Deus te abençoe, que te proteja de toda maldade e que os espíritos bons da sua família te acompanhem sempre. E lembra, no interior a gente não explica, a gente respeita.